Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, temos notícias de dois chipsets. De um lado, o super hypado Snapdragon 8 Elite, e de outro lado, o odiado, o talvez esquecido e abandonado Exynos 2500. Então, sem mais enrolação, fica comigo logo após a vinheta. E galera, aqui no Sun Mobile, e o título da matéria é: o Galaxy S25 Ultra ficou ainda mais emocionante. A variante Galaxy S25 Ultra destinada aos Estados Unidos, no caso, versão Snapdragon, que se seguiu ano anterior, Global Snapdragon, reapareceu no benchmark online Geekbench, ostentando os números de desempenho mais altos de todos os tempos. Um aumento nas pontuações não é incomum, já que os resultados de benchmark sintético geralmente melhoram enquanto um dispositivo ainda está em desenvolvimento. No entanto, esses novos números mostram muita promessa para o S25 Ultra equipado com o Snapdragon 8 Elite. Mais uma vez, eles refletem o quão impressionante é o mais recente chip da Qualcomm no papel. E galera, nós temos aqui 3.148 pontos no single core, 10.236 no multicore, tá? Eu cheguei a ver alguns benchmarks do Realme GT7 Pro, onde esse multicore ele estava batendo 8.500, 8.600 pontos. Lembrando que as unidades que foram mostradas pela Qualcomm lá no Snapdragon Summit eram equipadas com o 8 Elite com 24 GB de RAM, tá? O UFS 4.0 de 1 TB e tal. Então, assim, era um dispositivo praticamente de vitrine para você simplesmente mostrar o poder do negócio, né? Praticamente tunado ao máximo. E aí, galera, uma coisa que chama atenção aqui, que nós temos, primeiro aqui embaixo, 10.85, então é uma variante com 12 GB de RAM. E galera, esse benchmark nos confirma que sim, teremos uma versão 8 Elite for Galaxy. Por quê? A Qualcomm, quando mostrou esse chipset, simplesmente ele tinha clocks de 4.32 GHz. E se a gente vem aqui embaixo, dois núcleos aqui, rodando a 4.47. Galera, de 4.32 para 4.47, certo? Então, assim, basicamente temos um ganho razoável aí, né, de 150 MHz, tá? Mas o que já era alto ficou ainda mais alto. Possivelmente a Adreno também deve estar com um clock mais alto, que era de 1.1, de repente será que chega a 1.2, né? Fica esse questionamento, tá? E galera, pontuação muito alta, muito top, tá? E aí o que acontece, ó? Como você deve saber, o S25 Ultra para os Estados Unidos, ou seja, o SM938U, foi visto pela primeira vez no Geekbench em setembro. Na época, ele marcou 3.069 no single core contra 3.148. Então tivemos um aumento aí de 80 pontos, basicamente. E 9.080 contra 10.236. Então vamos colocar 10.200 para 9.080, tá? Então temos aí um ganho considerável, tá? E aí, tipo, também já teve pontuações mais baixas, né? Mas vamos lá. Agora podemos encontrar tetos de desempenho sintético chegando a 3.148, 10.236 pontos. Esses números não são apenas impressionantes por si só, mas ainda mais ao lado de pontuações de benchmark do S25 Plus que vimos hoje.
Outro teste recente de algumas horas atrás dizia respeito à variante europeia do S25 Plus, aparentemente alimentada pelo chip Exynos 2500 não anunciado. O benchmark do S25 Plus revelou pontuações de 1 em vários núcleos por cerca de 2.360 e 8.140, tá? Embora seja fácil ficar animado com esses benchmarks, pelo menos para a versão Snapdragon, lembre-se de que eles não são definitivos. Como mencionamos no início, as pontuações de benchmark para dispositivos não lançados nem sempre podem ser confiáveis. As coisas geralmente melhoram e os testes de laboratório nem sempre são projetados para levar um protótipo de dispositivo ao limite. Por exemplo, na captura de tela abaixo você pode ver alguns testes iniciais do Galaxy S25 Ultra que produziram números de desempenho excepcionalmente ruins. Eles refletirão o desempenho de benchmark do telefone no lançamento? De modo algum. Então, galera, olha só. Ele chegou no dia 26 de setembro a ter uma pontuação de 1.884, tá? E 6.397. Isso aqui é basicamente a pontuação que eu pego aqui no S24 Plus com o Exynos 2400, tá? Depois eu vou deixar um print aqui na tela, porque eu rodei o teste hoje de benchmark, tá? Do Geekbench 6 aqui. Aí depois tivemos um aumento no single core para 2048, mas uma piora no multicore para 4.908 pontos. E por último, né, mais um teste rodando a 1.456 pontos e 6.522. Então, assim, tiveram pontuações bem toscas mesmo, né? Então, as pontuações de referência de hoje são massivamente melhoradas, mas não há como dizer quais eram as condições desses primeiros testes. Em suma, considere essas pontuações iniciais de benchmark pelo que são. Eles geralmente podem ser informativos, mas tente não tirar conclusões definitivas enquanto a Samsung ainda está trabalhando no telefone, tá? Então, assim, com certeza impressionante esses números aqui, beleza? E agora vamos pegar aqui e vamos falar dessa possível variante europeia do Exynos 2500, beleza? Então tá aqui. Galaxy S25 Plus pode usar Exynos 2500 em pelo menos uma região. Houve vários rumores sobre a Samsung usar exclusivamente o chip Snapdragon 8 Elite para toda a série Galaxy S25. No entanto, parece que a empresa não deixou suas esperanças com o chip Exynos 2500, já que uma variante do S25 Plus apareceu com o chip Exynos pela primeira vez. Galaxy S25 Plus europeu é visto com GPU Exynos 2500 e Eclipse 950. A variante europeia do Galaxy S25 Plus com o número do modelo S936B foi detectada no banco de dados do Geekbench. Ele usa o chip S5E9955, que é o número do processador Exynos 2500 não anunciado. O telefone também parece estar usando 12 GB de RAM e executando o Android 15, né, com a One UI 7 alguma coisa. Como você pode ver na imagem acima, o Exynos 2500 possui uma CPU de 10 núcleos, dividida em 4 clusters. O núcleo principal da CPU tem um clock de 3.3, tá? Então vamos ler aqui, depois eu dou uma atenção ali no gráfico. Possui 5 núcleos de alto desempenho, 2 dos quais rodam a 2.75 e o restante a 2.36. Ele tem apenas 2 núcleos de CPU com baixo consumo de energia rodando a 1.8. O chip marcou 2.359 pontos e 8.141 pontos nos benchmarks Single Core e Multicore do Geekbench 6. Então aqui nós temos uma tabelinha de referência. O Exynos 2500, 2.359 e 8.141 no Multicore. O Dimensity 9400 já tem 2.711 pontos no núcleo Single Core, né? E no Multicore 8.632. Então nós temos pouco menos de 400 pontos no Single Core, tá? Do Dimensity a mais que o Exynos, e temos pouco menos de 500 pontos no Multicore, tá? A favor do Dimensity também. E o 8 Elite, que daí já vai para 3.127 e nessa versão aqui está marcando 9.509, né? O que mesmo assim são quase 1.000 pontos a mais do que o Dimensity 9.400. Aí o que acontece? Descobrimos que o chip usa a GPU Eclipse 950 baseado na arquitetura RDNA da AMD.
parece estar suportando o Vulkan 1.3, a versão mais recente da API Vulkan para gráficos. Essa versão tem novos recursos, incluindo estado dinâmico adicional, perfis de dispositivo, renderização dinâmica e API de sincronização aprimorada. O desempenho da CPU do Exynos 2500 parece ser inferior ao MediaTek Dimensity 9400 e do 8 Elite. No entanto, você deve se lembrar que esse é um teste interno baseado em software antigo. Normalmente, o desempenho de um dispositivo melhora quando ele fica disponível para compra. E anota aqui, a Samsung já confirmou que o Exynos 2500 é um chip de 3 nanômetros fabricado usando o processo de 3 nanômetros de segunda geração da Samsung Foundry. Alguns relatórios afirmam que o rendimento desses chips é tão baixo que a Samsung pode ter que cancelar seus planos de usar o Exynos 2500, mas parece que as coisas podem não ser tão ruins afinal. Esse desempenho baixo é desempenho na hora de prensar, de fabricar o chip. Eles têm muita perda. Então, a quantia, vamos supor, vou dar um exemplo bem porcaria. Vamos supor que cada placa eles fabriquem 100 chips, tá? E que o aproveitamento, se você pega, por exemplo, na TSMC, é de 85-90. Esse da Samsung seria 50 ou menos. Então, por isso que eles não conseguiriam produzir em larga escala, e aí sim teria que pegar e usar o Snapdragon, tá? Então, vamos lá. O S25 Ultra pode usar o chip Snapdragon 8 Elite globalmente, já que esse é o caminho que a Samsung escolheu para o S24 Ultra no início deste ano. O 8 Elite é baseado no processo de 3 nanômetros da TSMC. Os próximos telefones da última geração podem ser lançados em janeiro de 2025. Então, vamos ver uma coisa aqui, galera, interessante desses números aqui, que nós temos. Eu vou deixar lado a lado aqui na tela essa mesma telinha aqui do S24 Plus, para vocês verem que aqui o núcleo Prime, que está 3.30, no Exynos 2400 ele é 3.21. Aí nós temos o 3.22. Bom, eu já deixo para vocês aqui. Esses núcleos aqui que rodam a 2.75, no Exynos 2400 eles rodam a 2.95. É um pouquinho mais forte. Esses núcleos de 2.36, eles também são de 2.50 e alguma coisa. E os núcleos de 1.8 lá no 2400 tem 1.96. Então o que acontece? Somente o núcleo Prime está mais rápido, os outros núcleos estão com o clock um pouquinho mais baixo. Porém, basta saber agora qual arquitetura que está sendo usada. O Prime é o X925 ao invés do X4. Os demais, será que é um A725, um A525, ou será que ainda usa um A720, alguma coisa? Então temos essas coisinhas para levar em consideração aí. Então, galera, é isso aí, tá? Temos um desempenho possivelmente excepcional do 8 Elite no S25 Ultra e Exynos 2500 ainda não descartado e aparentemente seria uma evolução em relação ao 2400, enquanto na teoria o 8 Elite está sendo uma revolução, tá? Então agora basta a gente saber como que vai ser esse desenrolar aí, porque tem um pouquinho de água para rolar embaixo da ponte ainda, e até o lançamento, até a gente ter mais confirmações, tem muita coisa ainda que vai ser vazada, que a gente vai saber nesses próximos 2 meses aí, beleza? Então, videozinho curto de hoje para falar um pouquinho mais sobre esses dois chipsets, e se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar aquele like que ajuda demais, se inscreva para o canal continuar crescendo, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fui.